Ok. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Este será o nosso último webinar antes das férias, portanto, fica já a indicação de que vamos falar sobre comunicação e depois vamos fazer uma pausa nos webinars nos meses de julho e agosto. Ainda vamos ter uma oficina para pais. Nós chamamos-lhe oficina para pais, mas ela está aberta a todo o público. Vocês já sabem que quem nos acompanha, nós aqui no Word Lab temos este intuito de formar a comunidade e ainda que seja mais dirigido a pais, professores, profissionais de saúde, profissionais de educação, são sempre bem-vindos a todas as nossas iniciativas. Este é o nosso webinar sobre comunicação infantil. Vamos falar então sobre desenvolvimento, sinais de alerta, estratégias de comunicação e começar, obviamente, pela questão da comunicação. No WordLab, para quem ainda não nos conhece, nós somos um centro dedicado exclusivamente à terapia da fala e ao estudo da comunicação e da linguagem. Temos três vertentes, como costumamos chamar, a vertente clínica, mais direcionada para o apoio clínico, onde fazemos intervenção com base em abordagens centradas na família e nos contextos, obviamente centradas também no indivíduo, mas nós trazemos sempre a família para dentro das sessões e tentamos ao máximo chegar aos contextos, independentemente da idade das pessoas que precisam dos nossos serviços. Temos também a vertente formação, lançámos ontem, se não estou em erro, já estou um bocado perdida na semana, a nossa primeira formação dedicada exclusivamente a profissionais e que vocês podem encontrar toda a informação no nosso Instagram. Temos uma espécie de escola virtual onde as formações estão disponíveis online para ser feitas em formato totalmente assíncrono, portanto, ao vosso ritmo, ao vosso tempo. Elas ficam disponíveis durante 12 meses para vocês fazerem. Lançámos ontem a primeira, que diz respeito e que está relacionada, ou é a primeira de um ciclo de 6 formações direcionadas para a leitura. A que lançámos ontem fala sobre a importância da oralidade no processo de aprendizagem da leitura e também dá-nos os principais pré-requisitos, portanto, o que é que as crianças devem ter no final do pré-escolar para terem uma aprendizagem da leitura bem-sucedida. E depois temos a parte de investigação, onde desenvolvemos projetos de investigação centrados na necessidade da clínica e nas necessidades da comunidade. Portanto, temos aqui mais do que uma clínica, o WordLab é efetivamente um centro com várias vertentes integradas e que nós apostamos aqui muito na formação da comunidade e na passagem de informação. Começamos sempre pela parte dos conceitos, portanto, comunicar. O que é comunicar? Comunicar, ainda hoje falávamos sobre isso, nós somos terapeutas da fala. E a verdade é que o nosso nome é bastante enganador. Terapeuta da fala, parece que só trabalhamos fala, e principalmente é muito associado quando as crianças não dizem determinado som. Mas a verdade é que nós somos terapeutas da comunicação, da voz, da deglutição e da metricidade, portanto. E a comunicação é aquilo que eu gosto de chamar como o chapéu de tudo. Porque dentro da comunicação depois estão outros conceitos como a linguagem e a própria fala, e vocês vão percebendo isso ao longo do webinar de hoje. Portanto, comunicação é este ato que nós estamos aqui a fazer, eu principalmente agora, mas depois no final faremos todos, de transmitir uma informação, transmitir ou receber. Portanto, um ato de comunicação é sempre um ato que envolve pelo menos duas pessoas, não temos um monólogo, não é? E fazer monólogos não é propriamente comunicar. Então, transmitimos informações sobre necessidades, conhecimentos, sentimentos, pensamentos, enfim, uma data de coisas que nós comunicamos. Ela pode ocorrer de forma intencional ou não intencional e pode utilizar várias modalidades, desde as verbais, não verbais, paraverbais, o oral e o escrito. Isto é o que em específico? Na verdade, comunicar é muito mais do que falar. Existem diversos estudos que nos mostram que, efetivamente, só 7% daquilo que nós comunicamos é que são palavras. Nós achamos que a palavra é muito importante, e é, efetivamente, é uma das formas que nós temos de nos entender, mas
o ato de comunicação envolve muito mais do que palavras. Portanto, 93% são outros aspectos para além das palavras. E alguns desses aspectos são estes aspectos não verbais e paraverbais e a oralidade e a vertente escrita. Então, para vocês terem um bocadinho a noção, do que é que envolve a comunicação, nós fizemos este quadro que eu acho que explica muito bem. Portanto, nós temos a comunicação oral e não oral, como vocês podem ver em cima, e temos a verbal e não verbal. Então, quando estamos a falar em comunicação oral, que é aquilo que que nós estamos a fazer aqui hoje, nós falamos em, por exemplo, fala, que é esta questão de articular sons e palavras, e estamos a falar nas línguas, portanto, língua portuguesa, língua inglesa e por aí fora. Isto é toda a comunicação verbal oral. Mas nós também temos comunicação não verbal que é feita de forma oral, como por exemplo, nós sabemos, os bebés também comunicam através de gritos, através de choros, através de vocalizações ou determinados sons. E a verdade é que desde cedo os bebés começam a comunicar connosco, ainda sem ter a capacidade de dizer palavras, e nós percebemos aquilo que eles querem. Fala-se no diversos tipos de choro, para quem os consegue descodificar, não é? Que é mais uma questão de rotinas, as próprias vocalizações, e depois nós damos significados a essas vocalizações. Muitas vezes as primeiras palavras que surgem, como mam, ou pá, são apenas vocalizações que nós achamos que eles disseram mamã ou papá, não é? Portanto, existe aqui muita comunicação não verbal, ainda antes da parte verbal. E depois temos o não oral. Quando falamos em não oral, a nível do verbal, temos a língua gestual, por exemplo, o braille e a forma escrita, a língua escrita, não é? Quando falamos em não verbal, falamos também numa vertente que acaba por influenciar muito quando nós estamos no oral, que são as posturas, os gestos e as mímicas. Portanto, são aquilo que nós chamamos, no slide anterior, vocês viram como aspecto paraverbais ou paralinguísticos. E a verdade é que comunicar é isto tudo. É fazê-lo de forma oral, de forma não oral, de forma verbal, de forma não verbal. Imaginem, sinais de trânsito também são formas de comunicação, desenhos, figuras, tabelas, portanto, tudo isto são formas de comunicar. Se há um intuito de passar uma mensagem, seja ela qual for, há uma comunicação. Portanto, e nós, terapeutas da fala, trabalhamos muito sobre estes aspectos comunicativos. Desde a postura, gestos, mímica, respiração, as inflexões verbais, percepção de metáforas, por exemplo. Portanto, tudo isto é trabalhado por nós e não só a língua. O que é a comunicação funcional? Nós falamos muito em comunicar de forma funcional, ou ser eficaz na comunicação. Um, O que nós pretendemos na terapia e o que nós pretendemos enquanto terapeutas da fala não é que as pessoas sejam capazes de falar. É efetivamente que as pessoas sejam capazes de comunicar, ter uma voz ativa no seu dia a dia, ok? É, nós sabemos, enquanto pessoas que comunicam, e enquanto seres sociais, a comunicação está em todo lado no nosso dia a dia. E não só os aspectos verbais. Quando nós estamos zangados, nota-se, não só na nossa cara, mas a nossa voz fica com um tom diferente. Muitas das vezes nem precisamos dizer nada, basta olhar de lado, já sabemos que aquilo não é um bom sinal, não é? Portanto, aquilo que nós trabalhamos enquanto terapeutas da fala e aquilo que nós queremos para as pessoas que nos procuram é que efetivamente tenham uma comunicação eficaz, que sejam capazes de ser entendidos dentro das suas rotinas e dentro dos seus meios comunicativos. Aquilo que pretendemos na terapia da fala e aquilo que fazemos muito no Word Lab não é capacitar as pessoas para falar com o terapeuta da fala. O interlocutor da pessoa que nos procura não é o terapeuta da fala. O interlocutor da pessoa que nos procura são todas as outras pessoas lá fora, fora da clínica. Por isso é que nós nos centramos na família e nos contextos, não é? Os nossos primeiros interlocutores são a família, os restantes são os contextos. Se somos uma criança, temos as escolas, somos os adultos, temos o local de trabalho. Portanto, temos que pensar neste foco principal que é a pessoa tem que conseguir transmitir as suas necessidades reais e principalmente as suas necessidades mais básicas, porque enquanto seres comunicativos, a comunicação
e o ato de comunicar é efetivamente uma necessidade básica e real. Só quem se já viu privado de comunicar, seja, por exemplo, e acontece muito, um professor ou um educador que fica sem voz e que não consegue falar, mas depois também temos casos mais extremos, como pessoas que tiveram AVCs ou processos demenciais e que não conseguem falar. Só quem passou por lá e quem ainda passa sabe o quão difícil é de repente ver-se privado de uma coisa que nos é tão natural, que é efetivamente natural ao ser humano. Portanto, o objetivo central da terapia da fala, quando se trabalha comunicação, é que as pessoas consigam fazer-se entender por que meio, seja também oral, não oral, verbal, não verbal. É a forma que nós conseguimos, que pode não ser a fala. Nós muitas vezes ficamos agarrados a esta questão da fala, mas eu relembro-vos que só 7% daquilo que nós comunicamos é que são palavras, está bem? Dentro da comunicação, e por isso é que nós chamamos um chapéu, primeiro nós comunicamos. Volto ao exemplo dos bebés, está bem? Primeiro os bebés comunicam com choros, com gritos, com vocalizações, com gestos, com sorrisos, seja o que for. Só por volta mais ou menos dos 12 meses, um ano de idade, entre um ano e os 2 anos de idade, é que se começam a desenvolver as questões linguísticas. E só para fazer aqui um refresh, ou falar disto pela primeira vez, para quem está connosco pela primeira vez, as capacidades linguísticas referem-se a componentes, também. Temos a componente semântica que trata das palavras, a componente fonológica que trata dos sons, a morfológica que também trata de palavras e a sintática que trata de frases. E depois, no fim, temos a pragmática que agrega isto tudo. A pragmática é a linguagem em uso e a pragmática é muito comunicação, não é? Então, só depois de desenvolvermos comunicação, só depois de desenvolvermos muito estas questões pragmáticas, é que se começam a desenvolver as questões linguísticas. Em terapia da fala, nós até falamos de dois períodos distintos. Nós falamos do período pré-linguístico, que é quando só comunicamos através de todas aquelas questões não verbais, ok? E depois o período linguístico, quando começam a surgir as primeiras palavras. A partir daí é que se dá o desenvolvimento de todas as questões linguísticas e que depois formam aquilo que nós chamamos a língua, não é? Portanto, e é através da língua que nós principalmente comunicamos, através do verbal. Dentro daquilo que é a comunicação, e hoje vamos virar mesmo muito para a questão comunicativa, quando nós não temos esta capacidade de falar, de verbalizar, ok? Nós tentamos estabelecer outro tipo de comunicação e tipicamente chamamos-lhe de comunicação aumentativa e alternativa. O termo técnico costuma ser CAA ou CA. Há quem lhe chame só comunicação alternativa ou só comunicação aumentativa, mas no geral toda a gente percebe quando eu falo em comunicação aumentativa e alternativa. E esta comunicação passa a ser o ato pelo qual uma pessoa transmite e recebe através de formas complementares à fala, ok? Portanto, é por aí que surge o termo aumentativo. Ele complementa a fala. O alternativo é usado quando nós utilizamos esses tipos de comunicação para substituir a fala, que está ou ausente ou que não é funcional. Acontece muito em várias patologias, quer do neurodesenvolvimento, quer adquiridas, como por exemplo, no neurodesenvolvimento temos crianças não verbais que precisam de utilizar sistemas de comunicação aumentativa e alternativa, paralisias cerebrais, perturbações do espectro do autismo, portanto, é necessário aqui fazer a introdução de um sistema de comunicação, mas também acontece nos adultos. E aqui às vezes até é bem mais difícil do que nas crianças, porque, como eu vos dizia há pouco, estamos uma vida inteira habituados a utilizar o verbal e as palavras para comunicar, que depois psicologicamente se torna muito difícil passarmos a utilizar um meio aumentativo e alternativo de comunicação, mas, por exemplo, nos casos de AVCs e algumas demências, eles são bastante recomendados. Lá está, às vezes.
não para substituir, mas para capacitar e aumentar as capacidades que nós já temos de fala. Então, CA, como é que nós podemos ajudar? Olha, para quem é que eu adianto-me sempre? Para quem é que é indicada? Para crianças e adultos com dificuldades de comunicação, não é? Ela pode ser usada de forma temporária ou de forma permanente. Portanto, pode ser só uma forma de nós intervirmos para conseguirmos chegar à parte verbal oral, ou pode ter mesmo que ser utilizada de forma permanente. E aqui vocês têm alguns dos exemplos que eu já falei anteriormente e onde nós tipicamente utilizamos sistemas aumentativos e alternativos de comunicação. O objetivo é este. Vocês veem aqui vários símbolos que são utilizados para comunicar. Em cima vocês conseguem ver que estão a ser construídas frases. hum, E no fundo é isto: é a utilização de símbolos, utilização de sinalética, às vezes a utilização de gestos para conseguirmos passar a informação que necessitamos que aquela pessoa passe, não é? E a verdade é que no nosso dia a dia nós conseguimos fazer isto. Se algum de nós ficar privado de voz, e espero que não, mas vocês conseguem fazer passar as vossas necessidades básicas. Pode não ser com estas coisinhas que aparecem aqui na imagem, mas, por exemplo, se eu fizer o gesto assim ou assim, vocês sabem que eu quero comer. Se eu fizer assim, vocês sabem que eu quero beber. Nem sempre precisamos de utilizar a voz, ok? Ou as palavras, ou a fala. Se eu vos disser assim, vocês sabem que eu estou a chamar. Se eu fizer "shh", vocês sabem que eu estou a mandar calar. Portanto, tudo isto é comunicar. E nós podemos utilizar quer os gestos, como eu vos disse atrás, quer estas tabelas de comunicação para ajudar as pessoas a comunicar. Então, que tipos é que existem de comunicação aumentativa e alternativa e que nós utilizamos muito, quer como técnica de intervenção, quer como sistema mesmo que tem que ser implementado na vida da pessoa? Temos baixa tecnologia e alta tecnologia. Baixa tecnologia é este exemplo aqui, ok? Quadros de comunicação, livros de imagens, gestos, objetos reais, portanto, tudo que não envolva grande parte tecnológica. Não precisam de ajuda eletrónica, são fáceis de usar em qualquer contexto e até podem andar com a pessoa. Às vezes há cadernos comunicativos que as pessoas utilizam e que é bastante rápido. Um alfabeto, por exemplo, pode ser um meio de comunicação aumentativa e alternativa. E a pessoa aponta para as letras e diz-nos a palavra que quer, ok? Depois temos os sistemas de alta tecnologia. Tablets com apps de comunicação, dispositivos com voz sintetizada, portanto, tudo que envolva computadores, há sistemas que funcionam com o movimento dos olhos, ok? Tudo que envolva mais tecnologia são sistemas de alta tecnologia, que acabam por reproduzir fala em voz e podem ser personalizados com o vocabulário adaptado. Stephen Hawking utilizava um sistema deste tipo, né? Tinha um sintetizador de voz. Portanto, há vários tipos, há várias formas de nós conseguirmos ajudar com sistemas aumentativos e alternativos. Quais é que são os princípios de implementação? Então, nós temos aqui a modelagem, a motivação e o acesso a outros contextos. Na modelagem, o adulto deve utilizar o sistema de comunicação enquanto fala e mostra à criança como é que comunica com ele. O início da inserção, à implementação. Atenção, porque implementar um sistema de comunicação aumentativo e alternativo tem alguns pressupostos também por trás. Portanto, é necessário fazer uma avaliação porque nem todas as crianças e nem todos os adultos podem ter capacidade de compreensão e outras capacidades suficientes para implementar mesmo estes sistemas, ok? Portanto, é necessário fazer aqui um trabalho prévio. A motivação. É essencial que estes sistemas permitam à criança e ao adulto, eventualmente que o irá utilizar, exprimir, mas exprimir coisas com significado para elas. Portanto, não só cores e animais, mas também ter pedidos do dia a dia, ter necessidades básicas, ter os gostos das crianças e dos adultos, comentários, recusas, piadas. Portanto, ele deve ser um sistema total, ok?
deve responder àquilo que é a pessoa. Tem que ser adaptado à pessoa, às rotinas da pessoa, aos gostos da pessoa. É uma coisa muito própria, tal como a nossa comunicação, né? Esta é a minha forma de falar convosco é diferente da vossa forma de falar comigo. Portanto, e a pessoa tem que se rever naquele sistema para que efetivamente o utilize, não é? E depois aquilo que acaba por acontecer algumas vezes, e que é a última parte, a pessoa, quer seja a criança, quer seja o adulto, que necessita de utilizar este sistema de comunicação, ele não deve ser utilizado só na terapia, porque foi aquilo que eu vos disse há pouco. O interlocutor de uma pessoa com dificuldades de comunicação não é o terapeuta da fala. O terapeuta da fala é a ferramenta para essa pessoa comunicar lá fora. Portanto, trazer o sistema para a terapia da fala, obviamente, tem que ser trazido, não é? Porque é a forma dele comunicar, mas mais do que isso, o sistema tem que ser utilizado fora da terapia da fala. Tem que ser utilizado em casa, na escola, no trabalho, não é? Não só na terapia, porque nós não comunicamos só na terapia, não é? Nós comunicamos lá fora. Relembro, o terapeuta é só uma ferramenta, também. O objetivo não é as pessoas comunicarem connosco. O objetivo é as pessoas comunicarem no seu dia a dia, com os restantes contextos e com os restantes interlocutores. Então, só para relembrar aqui alguns marcos do desenvolvimento infantil. Não falo em marcos dos adultos, porque nos adultos tipicamente aquilo que acontece é isto: há qualquer condição neurológica que de repente faz com que nós deixemos de comunicar, não é? Ou um AVC, ou uma demência, ou um traumatismo cranioencefálico, ou uma doença, pronto, qualquer coisa neurológico que naquele momento a pessoa deixa de comunicar. Comunicou a vida inteira, utilizou a parte verbal a vida inteira e depois há um episódio qualquer que faz com que a pessoa deixe de comunicar. Mas nas crianças isto nem sempre acontece. Também há alterações neurológicas nas crianças, que estava tudo bem até determinada altura e depois deixa de estar, mas tipicamente são coisas que se vão manifestando ao nível do desenvolvimento, não é? E por isso é que nós chamamos de neurodesenvolvimento. Então, marcos de desenvolvimento que nós relembramos aqui, ok? Entre os 0 e os 3 meses, os bebés devem ser capazes de fazer contacto visual, de ter choros diferenciados e de começarem a fazer as primeiras vocalizações, está bem? Entre os 4 e os 6 meses temos a fase do balbúcio e a reação a sons familiares, não é? Quando o pai chega a casa, quando a mãe chega a casa, a voz da mãe, a voz do pai, a voz dos familiares mais próximos, o som do cão, portanto, este tipo de sons, sons da rotina. Entre os 7 e os 9 meses, eles já começam a imitar sons, a responder ao nome, e algumas crianças começam já a desenvolver muito a questão dos gestos, está bem? Entre os 10 e os 12 meses, os gestos são o meio privilegiado de comunicação nas crianças, e depois aos 12 meses surgem as primeiras palavras. E depois vem aquela fase em que, pronto, eles dizem as primeiras palavras, mas as primeiras palavras são mesmo muito poucas, não é? Entre os 12 e os 18 meses já dizem algumas palavras com intenção, mas são cerca de 50 e respondem a ordens simples, e depois a partir dos 18 meses é que eles têm um boom muito grande de palavras e de aquisição de léxico, aquisição de palavras que se prolonga basicamente durante toda a vida, porque se calhar vocês hoje estão a ouvir termos que são palavras novas e palavras nós estamos sempre a aprender, também. Entre os 18 e os 24 meses combinam então duas palavras e têm este crescimento muito exponencial de vocabulário, e entre os 2 e os 3 anos desculpem, frases simples, têm uma maior compreensão e já interagem mais com o adulto. A partir daqui, depois são questões de desenvolvimento fonológico entre os 3 e os 6, obviamente, muita aquisição de palavras, as construções frásicas vão também aumentando, e aos 6 anos já é suposto que eles tenham um discurso próximo do discurso do adulto, também terem todos os sons adquiridos e estar tudo mais ou menos estável. Portanto, dos marcos de desenvolvimento, mostro-vos então os sinais de alerta na comunicação infantil. Mais uma vez, não tenho na questão dos adultos, porque normalmente são situações
são episódios agudos que levam a que as pessoas percam a capacidade de comunicar. Então, se entre os 6 e os 8 meses ainda não sorrirem, também. Se aos 12 meses ainda não responderem ao nome, se aos 15 meses não utilizarem nenhum tipo de gestos, se aos 18 meses não disserem palavras e se aos 2 anos ainda tiverem dificuldades em combinar palavras, é necessário uma avaliação. Ok? Se mostram pouco interesse pela comunicação ou interação social, é também um sinal de alerta, porque depois é esta questão que eu vos falava há pouquinho da pragmática, que é a linguagem em uso, é o uso das outras componentes. Portanto, nós, enquanto seres sociais, temos necessidade de comunicar, não é? Nenhum homem é uma ilha. Temos necessidade de interagir com os nossos pais, com os nossos pares, com, enfim, há uma necessidade de interação. Se as crianças até aos 2 anos não mostram este interesse, não é um sinal de alerta. E depois, algum dos sinais de alerta que são mais conhecidos de toda a gente e que tipicamente envolvem, ou não, mas tipicamente são conhecidos pelas perturbações do espectro do autismo, é a falta de contacto ocular. Portanto, nós quando falamos com as pessoas olhamos nos olhos, não é? Ou olhamos alguns para a cara, nós não falamos para as pessoas olhar para o lado. É só estranho. E expressões faciais limitadas, portanto, estes aspectos paraverbais. Obviamente, eu aqui convosco já utilizo gestos das mãos, já faço outro tipo de comunicação não verbal, mas as crianças até aos 2 anos de idade têm que ser capazes de utilizar expressões faciais como sorrir, ou mesmo as expressões de nojo quando não gostam de alguma coisa, ok? Portanto, quando há esta limitação nas expressões faciais é também um sinal de alerta. De que forma é que nós podemos estimular aqui as capacidades comunicativas? E estamos a falar só de comunicação, também não estamos a falar de linguagem. Sigam sempre os interesses da criança. É aquilo que nós fazemos na terapia e é aquilo que toda a gente gosta, não é? Portanto, para nos sentirmos motivados, para querermos comunicar, nós queremos comunicar, mesmo nós, enquanto adultos, queremos comunicar com alguém que partilhe da mesma opinião de nós, que nós, não é? Portanto, se nos estão a falar de um tema que não nos diz absolutamente nada, nós ficamos super aborrecidos, o tempo demora imenso a passar, não é? E aquilo não nos chama a atenção, de nada. Com as crianças é a mesma coisa. Sigam os interesses da criança, observem o que é que chama a atenção e usem isso para iniciar conversas e brincadeiras. Acima de tudo, brincadeiras, porque as crianças aprendem muito pelo lúdico, não é? É brincar que se aprende. E nós também, adultos, aprendemos muito pelo lúdico. Veja lá a quantidade de adultos que não está viciado em jogos. Mas a verdade é que o jogo é uma forma muito, muito interessante e as brincadeiras são uma forma muito interessante de aprender. Com crianças mais pequenas é assim que funciona também. Não há uma forma séria de, de, de ensinar coisas e de fazer aprendizagens. Em vez de fazerem perguntas sim, não, façam perguntas abertas. Isto resulta muito quando os vão buscar à escola, não é? Gostaste de escola? Sim, não. Evitem essas coisas, não é? Tentem perguntar, por exemplo, o que é que gostaste mais hoje? Qual é que foi o teu momento preferido? Ou ao contrário, o que é que gostaste menos hoje? Qual é que foi o teu momento menos preferido? Queres isto? Nós normalmente damos sempre duas opções: queres isto ou queres aquilo, não é? E aquilo fica muito limitado. E eles às vezes apontam. Em vez de fazermos isso, podemos dizer: o que é que queres fazer agora? Olha, o que é que achas que é isto? Que interessante! O que é que tu achas? Não? Portanto, deixar tudo muito aberto para estimular o discurso e a vontade de comunicar. Até nós ficamos irritados com alguém que só nos responde sim, não, não é? Chegamos àquela fase que até perguntamos, mas hoje estás a falar por monólogos? Sim, não, Portanto, vamos aqui estender e tentar fazer perguntas abertas, mesmo aos bebés, ok? Porque incentiva-os a comunicar e dá-lhes espaço para eles falarem. Nós chamamos isto de espera estruturada. Na terapia utilizamos muito. Nós lançamos qualquer coisa e esperamos. O terapeuta da fala tem muita capacidade de esperar. Acreditem ou não, nós falamos muito pouco na terapia. Quem fala mais são efetivamente as pessoas. Nós lançamos as coisas e esperamos, damos tempo para que haja uma reação, ok? Comecem a fazer isto desde cedo. Utilizem gestos e expressões faciais, portanto, apoiem sempre a fala com gestos. Ahm, eu normalmente também recomendo muito para as crianças.
para os bebés, programas de gestos. Eu própria sou instrutora de um programa comunicativo de gestos para bebés, que potencia imenso até eles chegarem à fase das palavras, né? E a verdade é que depois a nossa comunicação, mesmo enquanto adulto, baseia-se muito nos gestos, anda cá, dá cá, adeus, e qual é que é a criança que não diz adeus, não é? Enfim, fazemos muito com gestos, apontar, expressões para reforçar o significado. Portanto, utilizem todos os aspectos não verbais também com as vossas crianças. Deem as escolhas. Quando as questões abertas não funcionarem, ofereçam duas opções visuais, ok? O que é que queres? Não funciona. Então, queres maçã ou queres banana? E mesmo que a criança não consiga apontar, nós vemos para onde é que o olhar se dirige, ok? E isso também já é comunicar, é mostrar-nos o que é que ela quer, não é? E depois no meio tudo, tudo, tudo. Principalmente quando vocês estão com bebés e com crianças até aos 2 anos, até aos 6, não é? Falem muito. Isto é uma mesa, olha, vamos trocar a fralda e agora vamos comer. E queres comer o quê? É carne, é peixe, tens arroz, tens batatas. Portanto, falem muito, está bem? Vamos lavar as mãos, vejam um carro azul, falem sobre sentimentos, portanto, verbalizem muito. Hum? Esperem e pausem. Isto já falei da espera estruturada também. Façam uma pergunta e contem mentalmente até 10, tentando dar aqui espaço para a criança responder. Às vezes é preciso mais que o 10. Vocês também vão conhecendo as crianças e vão percebendo que há umas que precisam de mais tempo e outras que precisam de menos tempo. Repitam e acrescentem vocabulário àquilo que a criança comunica, também. Evitem ao máximo falar como ela. E isto é uma coisa que nós falamos muito nos workshops para bebés. Ahm, as xixas, as papas, os popós, isto só traz mais carga cognitiva. Ou seja, a criança primeiro aprende que aquilo é xixa e papa e ela não vai dormir, vai fazer ó e aquilo não é o carro, é o popó. E depois, a partir de uma certa altura, nós dizemos assim: não, não, isso não se chama assim, isso não é um popó, isso é um carro. Ela fica, what? Portanto, é muita carga cognitiva. Nós estamos a dizer à criança que aquilo se chama de determinada forma e depois, a partir de uma altura, dizemos-lhe: já não és um bebé. Afinal, isto tem outro nome. Portanto, estamos a dar dois nomes à mesma coisa. Não façam isso, ok? Falem com eles como se fossem pequenos adultos. Claro que também têm que pensar um bocadinho no vocabulário. O vocabulário deles é um vocabulário mais restrito, é um vocabulário de coisas que vêm, das rotinas, mas papa não é papa. Também é almoço, ou jantar, é comida, seja o que for. Popó é carro. E sempre que vocês virem esta parte da modulação, que eles estão a dizer alguma palavra e que a palavra não é a correta, não, não é propriamente corrigi-lo, não é dizer, olha, não é assim, não se diz popó, diz-se carro. Mas aquilo que vocês podem fazer é, diz-te um carro, que giro, olha um carro tão bonito. Portanto, repetir vocês a palavra certa, sem dizer à criança que ela estava errada, tá bem? E acrescentar vocabulário, portanto, fazer frases maiores, tá bem? Criem oportunidades de comunicação, ponham brinquedos fora do alcance da criança, coisa que eles gostem muito, que eles tenham que pedir, tenham que apontar, tenham que pedir ajuda, tenham que comunicar convosco, em vez de chegar lá e agarrar, está bem? Canções e rimas, os educadores fazem imenso isto e não é à toa, está bem? Funciona muito bem para as crianças. Músicas infantis ajudam muito a desenvolver a linguagem e a comunicação de forma divertida e celebrem cada tentativa de comunicação. Também. No caso das crianças terem ainda mais dificuldades de comunicação, reforcem ainda mais esta parte, com elogios, com sorrisos, com respostas entusiasmadas. Portanto, todas as conquistas hum, são ótimas. E às vezes há crianças que demoram mesmo muito tempo a dizer, por exemplo, um sim ou um não. Quando eles disserem, reforcem, façam uma festa, porque comunicar para a maioria das pessoas é um processo inato, mas para muitas crianças e muitos adultos acaba por ser um processo de aprendizagem e temos que estimular essa aprendizagem. O encaminhamento para a terapia da fala, portanto, nós não nos cansamos de dizer no Word Lab, né? Sempre que se sentirem que há alguma dificuldade,
ou que possa haver aqui algum sinal de alerta, nós, portanto, tanto eu quanto a terapeuta Ivânia, que está aqui hoje, a terapeuta Tatiana e a terapeuta Elsa, neste momento somos quatro, estamos inteiramente disponíveis para retirar as vossas dúvidas. Somos os profissionais de saúde responsáveis por todo este processo de prevenção, que é aquilo que nós fazemos nos webinars para a comunidade, como o webinar de hoje. Avaliação, quando é necessário avaliar, intervir, quando é necessário intervir, e estudar todas as dificuldades de comunicação, não é? Nós devíamos ser os terapeutas da comunicação, voz, deglutição e motricidade. Portanto, quanto mais cedo vierem à terapia, mais fácil será para nós identificarmos qual é que é o problema e melhor é o prognóstico. Portanto, se uma criança com dificuldades comunicativas nos chega aos 12, 18, 24 meses, é muito mais fácil nós conseguirmos alguma coisa da terapia do que se ela nos chegar com 6, 7, 8 anos. Não é? Claro que estamos aqui a falar de processos comunicativos e vocês viram que eu falei de marcos de desenvolvimento muito precoces. Claro que há coisas que só se vêem aos 6, 7, 8 anos, não é? Depende muito da patologia que estamos a falar. Mas no caso da comunicação, que envolve todas estas questões, desde o olhar, aos gestos, a esta troca comunicativa que existe nos bebés, que nós chamamos a díade comunicativa, que é nós dizemos "Nhé", e ele do outro lado faz "Nhé", ok? Todas estas questões, se não existirem, já podem ser indicadores de dificuldade e nós terapeutas da fala, podemos começar a intervir desde cedo. Portanto, obrigada pela vossa atenção. Qualquer dúvida, seja connosco, seja com o terapeuta da fala, de certeza que vocês encontram uma porta aberta para vos retirar todas as vossas dúvidas e questões. Eu vou então interromper o compartilhamento.